A gente viu aí nas redes sociais esse seu post, se tornou nacional, o caso se tornou nacional, né? E tem um tweet, acho que é um tweet do Bolsonaro, dizendo que a senhora aplaudiu uma violência que uma menina, uma aluna, teria feito contra ele, Bolsonaro, jogando um ovo nele. Eu não tô sabendo de nenhuma violência contra o Bolsonaro. O que eu sei que foi jogado um ovo. E eu considero essa atitude como uma revolução e não como uma violência. Eu considero essa atitude como uma revolução e não como uma violência. Mas e se o menino esse tivesse jogado um ovo na senhora, a senhora não consideraria violência? Ele não joga... Bom, meu amigo, o senhor está partindo para o lado da política e o neonazista eu não converso. A professora chama o jornalista de neonazista, simplesmente porque ele usou um exemplo dela mesma. Não estou falando de política, estou falando só da questão da violência, não da política, não porque é o Bolsonaro ou porque seja... Não, é porque é o Bolsonaro, sim. É porque é o Bolsonaro. E o senhor não vai me pegar fragilizada para este lado. A questão dos ovos no Brasil, não sei se o senhor está informado, começou a acontecer no Paraná, pela ocasião do casamento de uma moça que é política, filha também de um político, de um ministro, que inclusive ocuparam um palácio público que ele foi reformado para fazer um casamento bombástico. E a população revoltada foi para frente dessa igreja e jogou ovos. Sim, mas então a senhora acha que em determinadas situações vale jogar ovos nas pessoas? Vale sim. Então a senhora acha que em determinadas situações vale jogar ovos nas pessoas? Vale sim. Bom, professor, são dois assuntos que correm absolutamente diferentes, né? Um é a agressão, e a gente está ligando para a senhora para relatar isso e espraiar isso o máximo possível, mas obviamente quando a senhora colocou o texto no Facebook, as pessoas tiveram acesso à sua rede social, né? Porque esse texto foi compartilhado. Então eu quero deixar bem claro para você, eu sou uma cidadã brasileira antes de ser professora e tenho também liberdade de expressão. Não, deixa eu só acabar o pensamento, não era isso que eu ia falar para a senhora. E aí, obviamente, que isso chegue em muitas pessoas, né? E aí as suas redes sociais têm algumas postagens, né? Como, por exemplo, assim, um apoio a esse ovo jogado, né? Nos candidatos, né? Também tem outra postagem sua falando sobre o Dr. Felisberto, né? Que coloca também que em algumas situações a violência pode ser usada. Não é violência, querido. Jogar ovo é bem diferente do ovo na cara. Não é mais o ovo, é uma outra postagem da senhora professora, e acho que até é bom que a gente possa falar sobre isso, porque, assim, muitas pessoas acham que isso ou aquilo pode justificar uma agressão, e a gente está dizendo que não, nada pode justificar. Nada vai justificar. Qual é o seu nome? Quem está falando é a Kelly. Kelly, querida, então nós vamos encerrar a entrevista nesse momento, porque eu estou percebendo muito bem para que lado vocês estão querendo conduzir. Não, vocês me escutem agora. E eu gostaria que vocês cuidassem do estado de vocês e desse governador que está deixando amigos os professores desse estado. E muito bom dia. Professora, desligou. Professora. Fala pessoal, tudo bom? Vocês devem ter visto uma professora que foi agredida por um aluno e ficou muito machucada. Eu estou aqui para dizer que eu repudio esse tipo de conduta. Eu acredito que o professor tem que ter autoridade dentro da sala de aula e o aluno tem que respeitá-la, quer ele goste, quer não, para que esse tipo de coisa não volte a repetir. Mas qual não foi a minha surpresa quando começaram a circular prints do Facebook dessa professora? Ela estava incentivando e tirando sarro das ovadas que o Jair Bolsonaro e o João Dória receberam. Ela tem total direito. É o Facebook dela. E já alerto, o Escolas Sem Partido de forma nenhuma visa proibir essa liberdade de expressão que ela tem no Facebook, mas não tem na sala de aula. Mas isso aí é outro assunto. Quando o Jair Bolsonaro recebeu a ovada, o que ele falou logo de início? Ele alertou os seus seguidores para que não tivessem essa mesma conduta e repudiou essa conduta. Isso não é protesto, né? Beira, no meu entender, uma agressão. Eu não recomendo que ninguém faça isso com quem quer que seja. Mas um péssimo exemplo. Aquilo, em todo lugar, tem gente que age dessa maneira. E eles
são exatamente esse tipo de gente que me acusa de ser intolerante. Coisa que essa professora, pelo visto, não entendeu muito bem. Eu estou aqui para alertar que os professores têm que ter responsabilidade. Eles são os exemplos a serem seguidos pelos alunos. Eles não podem simplesmente expor a sua opinião ou incentivar algumas condutas que depois eles próprios serão vítimas. E nesse caso, eu fico com a opinião de outra mulher, Andréia Medrara. E o que ela falou? Ela falou que o aluno tem que ser punido, porque se ele não for punido, ele vai voltar a ter essa conduta. Até porque ele é menor de idade, ele só tem 15 anos. E pelo que eu vi no Facebook da professora agredida, incentivando e apoiando a Maria do Rosário, inclusive na recente condenação que o STJ deu ao Jair Bolsonaro, professora, a Maria do Rosário não vai mudar essa opinião. Porque a Maria do Rosário é contra a redução da maioridade penal. E a Maria do Rosário, assim como a senhora, me parecem ser seguidoras de Paulo Freire, que é a favor da inversão das coisas, inversão da pirâmide de autoridade dentro da sala de aula. Pois bem, essa inversão pregada por Paulo Freire e apoiada por pessoas da mesma ideologia da senhora se concretizou. E hoje, o aluno, que antes era o oprimido, hoje a senhora é que é a oprimida, a senhora que está debaixo da pirâmide. Então eu espero que nós tenhamos a noção de que o professor tem sim que ter autoridade. E que se for aberta à torta e à direita, como se fosse voz da democracia, a opinião, levar em consideração tudo o que o aluno fala, nós teremos salas de aulas com mais professores agredidos. Então a autoridade do professor tem que ser respeitada e tem que prevalecer dentro da sala de aula. Espero que fique esse ensinamento. De forma nenhuma defendo que a professora tenha que ser agredida, até porque senão estaria indo contra a minha avó, que é professora aposentada, e até familiares meus que são professores. Olá amigos, olá irmãos, eu sou o pastor Marco Feliciano e estou aqui para comentar com vocês um assunto que viralizou nas mídias sociais sobre uma professora que foi agredida no estado de Santa Catarina por um delinquente juvenil. Em primeiro lugar, eu quero deixar aqui meu repúdio total a qualquer tipo de agressão. Nada justifica uma agressão, principalmente uma agressão feita com uma mentora, feita com uma maestrina do saber, feita contra uma professora. Meu respeito total à classe dos professores, o meu repúdio ao ato desse garoto. Todavia, depois de ter postado no meu Facebook, as pessoas começaram a reclamar e falaram para que eu entrasse nas mídias sociais da professora. E para minha surpresa, quando eu entro nas mídias sociais da professora, o que eu descubro que ela é militante de esquerda, ou seja, ela é uma freiriana, é uma professora que segue à risca a linha de Paulo Freire. E Paulo Freire, o grande mestre do saber do Brasil, líder dos esquerdistas, chegou a dizer assim que esse aluno aí que agrediu a senhora, professora, nada mais é do que vítima de um sistema opressor. Então ele é oprimido. Ele é oprimido por quê? Porque dentro da classe deve ter muita gente branca, rica. Ele deve se sentir oprimido, rebaixado, humilhado. Então por isso ele a agrediu. Paulo Freire diz que a senhora tem que desculpar esse aluno, porque ele é fruto do sistema. A senhora tinha que perdoar ele. Mas a senhora não fez isso. A senhora levou ele na diretoria. Até porque depois da senhora ter pedido para ele sair da classe, ele jogou um livro na senhora. Livro que a senhora disse em entrevista na Rádio Gaúcha que isso foi uma agressão, porque ele jogou um objeto. Uma agressão e um desrespeito. Ele me agrediu verbalmente, com palavrão, e eu pedi que ele se retirasse e fosse para a direção. Ele pegou o livro e no caminho ele jogou o livro na minha cabeça. Não me machucou, mas foi uma agressão e um desrespeito também, né? Todavia, a senhora também disse na mesma entrevista que jogar ovos em políticos não é agressão e não é desrespeito, é um ato revolucionário. Tem um tweet, acho que é um tweet do Bolsonaro, dizendo que a senhora aplaudiu uma violência que uma menina, uma aluna, teria feito contra ele, Bolsonaro, jogando um ovo nele. Eu não tô sabendo de nenhuma violência contra o Bolsonaro. O que eu sei que foi jogado um ovo. E eu considero essa atitude como uma revolução e não como uma violência. Então façamos uma relação aqui. Não seria também um ato revolucionário um aluno que está na sala de aula, revoltado com a professora, ter jogado um livro nela, porque ele não tinha ovo, então ele jogou um livro.
Não seria isso também um ato revolucionário para ser estudado aí pelo pessoal da militância de esquerda? Ora, professora, menos hipocrisia. Menos hipocrisia, por favor. Nas suas mídias sociais, a senhora destila o ódio contra os parlamentares. Tem uma postagem da senhora dizendo que odeia João Dória. Eu tenho certeza que a senhora nunca chegou perto dele, mas a senhora o odeia e destila esse ódio nas mídias sociais. Quem planta o ódio, colhe o ódio, professora. Mas a senhora, como boa esquerdista, vai dizer que não, que isso não é ódio, isso não é pregação de ódio, isso é liberdade de expressão. Mas essa liberdade de expressão só presta quando é a senhora que fala. Quando sou eu que falo, quando é Jair Bolsonaro que fala, quando é qualquer outra pessoa que fala contrário ao que a senhora pensa, não é mais liberdade de expressão. Termino como comecei, sou contra qualquer tipo de violência, contra qualquer tipo de agressão. Mas também sou contra a professoras como essa que usa as suas mídias sociais, sendo uma maestrina, que usa a classe de aula para destilar ódio contra o Escola Sem Partido e contra um sistema político. Ou seja, a senhora doutrina os seus alunos e agora o feitiço vira contra o feiticeiro. Professora, menos. Um abraço.